A maioria dos traders acredita que perde dinheiro por não possuir uma estratégia boa o suficiente. Passam meses buscando novos setups, ajustando indicadores, trocando operacional e tentando encontrar algum tipo de fórmula definitiva que finalmente traga consistência. Mas existe um problema muito maior acontecendo antes mesmo da estratégia falhar. O mercado raramente destrói uma conta de maneira imediata. Antes disso, ele desorganiza a mente do operador. O trading é um ambiente que pressiona emoções o tempo inteiro. Pequenos movimentos de preço conseguem alterar estados emocionais em poucos segundos. Uma vela forte gera euforia. Uma retração cria medo. Um lucro aberto desperta a ansiedade de perder aquilo que já parecia garantido. Uma sequência negativa faz o trader questionar completamente sua capacidade. Aos poucos, a clareza começa a desaparecer. Nesse ponto, o problema deixa de ser técnico. O operador já não reage ao gráfico de forma racional. Ele reage ao que está sentindo enquanto observa o gráfico. E essa diferença muda absolutamente tudo. Muitas decisões ruins não nascem da falta de conhecimento. Elas nascem de estados emocionais alterados que distorcem percepção, aceleram impulsos e enfraquecem disciplina. O mercado cria pressão psicológica constante porque trabalha diretamente com incerteza. O operador nunca sabe exatamente o que vai acontecer no próximo minuto. E é justamente essa instabilidade que ativa medo, ansiedade e necessidade de controle. Quanto mais emocionalmente vulnerável o trader está, mais facilmente perde capacidade de interpretar contexto e executar com clareza. É por isso que tantos traders tecnicamente competentes continuam falhando repetidamente. Eles estudam análise gráfica, gerenciamento de risco e operacional, mas não percebem que o verdadeiro campo de batalha está acontecendo dentro da própria mente. O psicológico destrói muito mais contas do que qualquer estratégia ruim. Então, fique até o final do vídeo para entender por que traders perdem clareza durante operações, descobrir como emoções alteram completamente a leitura do mercado e compreender por que estabilidade mental se tornou uma das habilidades mais importantes para sobreviver no day trade de forma consistente. O mercado cria tensão psicológica constantemente porque tudo dentro dele se movimenta rápido demais para a mente humana permanecer confortável o tempo inteiro. Velas aceleram em segundos, preços oscilam sem aviso, posições abertas mudam de valor continuamente e o trader sente como se precisasse tomar decisões importantes a todo momento. Mesmo quando nada realmente urgente está acontecendo, a sensação interna de urgência continua presente. Uma operação que estava positiva há poucos instantes pode começar a retrair rapidamente, e isso já é suficiente para alterar completamente o estado emocional do operador. O lucro flutuando gera ansiedade, porque a mente começa a interpretar aquele dinheiro como algo que já pertence ao trader. Quando o mercado ameaça devolver parte desse valor, surge imediatamente o medo de perder aquilo que ainda nem foi realizado. Esse tipo de pressão emocional desgasta a clareza mental aos poucos. O trader começa a observar cada pequeno movimento com intensidade exagerada. Pequenas oscilações passam a parecer ameaças enormes. O foco deixa de estar no contexto geral e passa a estar nas emoções provocadas por cada variação momentânea de preço. O problema é que o mercado não precisa fazer alguém perder dinheiro imediatamente para causar destruição operacional. Basta criar instabilidade emocional suficiente para comprometer a qualidade das decisões. Um operador emocionalmente pressionado começa a agir antes da hora, fecha posições cedo demais, hesita em entradas corretas ou aumenta risco impulsivamente, tentando aliviar tensão interna. É exatamente assim que muitos traders perdem consistência, não porque desconhecem análise gráfica ou não entendem operacional. Eles perdem porque operam sob estados emocionais alterados, onde ansiedade, medo e urgência começam a comandar decisões que deveriam ser tomadas com calma, clareza e estabilidade. O grande problema psicológico do trader começa antes mesmo da técnica. Ele começa na própria biologia humana.
O cérebro não foi desenvolvido para lidar confortavelmente com ambientes imprevisíveis, principalmente quando existe risco financeiro envolvido. Durante milhares de anos, o instinto humano foi moldado para buscar segurança, previsibilidade e controle. Tudo aquilo que parecia desconhecido era interpretado como uma ameaça potencial. No mercado financeiro, essa programação entra em conflito direto com a realidade operacional. O trader tenta encontrar certeza em um ambiente que funciona justamente através da incerteza. Ele quer prever movimentos, controlar resultados e eliminar riscos. Mas o mercado não oferece nenhuma dessas garantias. E quanto maior a necessidade psicológica de controle, maior tende a ser o sofrimento emocional durante as operações. Quando uma posição começa a oscilar, o cérebro interpreta aquela movimentação como perigo. Mesmo que racionalmente o operador saiba que perdas fazem parte do processo, emocionalmente o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. A ansiedade aumenta, o foco se estreita e a necessidade de sair rapidamente da situação começa a dominar a tomada de decisão. É por isso que tantos traders encerram operações cedo demais, movem stops sem critério ou hesitam em executar entradas válidas. Não se trata apenas de falta de conhecimento técnico. Muitas vezes é o próprio instinto de sobrevivência tentando evitar desconforto emocional diante do desconhecido. O problema é que o mercado recompensa exatamente aquilo que o cérebro tenta evitar. Ele exige aceitação da incerteza, tolerância ao risco e capacidade de permanecer estável, mesmo sem garantias absolutas. O cérebro humano foi programado para fugir da incerteza. Mas o mercado funciona exatamente através dela. Muitos traders acreditam que o maior inimigo dentro do mercado é o medo. Mas existe uma emoção igualmente perigosa que costuma destruir operadores de maneira ainda mais rápida: a euforia. O problema é que o medo normalmente é percebido com facilidade, enquanto a euforia costuma ser confundida com confiança. Depois de algumas operações positivas, muitos traders começam a sentir uma falsa sensação de domínio sobre o mercado. A leitura parece mais fácil. As entradas parecem óbvias. Surge a impressão de que finalmente entenderam o jogo. E é exatamente nesse momento que a disciplina começa a enfraquecer. O excesso de confiança altera completamente a forma como o operador gerencia risco. A posição aumenta sem necessidade. Stops começam a ser afastados. Critérios deixam de ser respeitados com o mesmo rigor. O trader passa a agir como alguém que acredita estar acima da probabilidade e da incerteza. A euforia cria uma sensação perigosa de invencibilidade. O operador deixa de executar o plano com humildade e começa a tentar impor sua vontade ao mercado. Pequenas vitórias alimentam a ilusão de controle, como se os resultados recentes fossem prova definitiva de superioridade operacional. Nesse estado emocional, a mente relaxa justamente quando deveria permanecer disciplinada. O trader entra em operações sem confirmação completa, força trades fora do contexto ideal e assume riscos desnecessários porque acredita que continuará acertando naturalmente. A clareza operacional começa a ser substituída por impulso mascarado de confiança. O problema é que o mercado não se importa com estados emocionais. Ele continua funcionando através de probabilidade, fluxo e incerteza. E quando o cenário muda, o operador emocionalmente eufórico normalmente não percebe a mudança a tempo. Ele continua pressionando operações enquanto tenta sustentar a sensação de domínio que havia criado internamente. O trader emocional não perde apenas quando sente medo. Muitas vezes ele perde justamente quando começa a se sentir forte demais, porque nesse momento deixa de respeitar aquilo que realmente protege sua consistência: disciplina, controle de risco e estabilidade mental. O medo altera completamente a forma como o trader interpreta o mercado. O gráfico continua exatamente o mesmo, mas a percepção muda porque a emoção começa a interferir diretamente na leitura. Nesse estado, o operador deixa de observar contexto e passa a enxergar ameaça em praticamente qualquer movimentação.
Uma operação que ainda está saudável começa a parecer perigosa apenas porque o preço fez uma retração normal. O trader fecha lucro cedo demais, não porque o trade perdeu qualidade, mas porque emocionalmente ele já não suporta mais a possibilidade de devolver parte do ganho. O foco deixa de ser seguir o plano e passa a ser encontrar alívio imediato. Esse mesmo medo também aparece antes da entrada. Muitas vezes o cenário está alinhado, os critérios foram respeitados e a oportunidade está clara, mas o operador hesita porque ainda carrega emocionalmente perdas anteriores. Ele deixa de confiar na própria leitura e começa a procurar confirmação excessiva. Quando finalmente decide entrar, o movimento já aconteceu ou o contexto perdeu qualidade. Em alguns casos, o medo gera paralisia operacional completa. O trader observa o mercado durante minutos, talvez horas, mas não consegue agir com convicção. A mente cria cenários negativos constantemente e qualquer possibilidade de risco parece grande demais. O operador sente necessidade de proteção o tempo inteiro, mesmo quando a situação está completamente dentro da lógica normal do mercado. Outro efeito perigoso é a antecipação impulsiva. O medo faz o trader reagir antes da confirmação, porque ele acredita que precisa agir rapidamente para evitar dor ou aproveitar uma oportunidade antes que ela desapareça. Nesse estado emocional, a paciência praticamente deixa de existir. Quando o medo domina a leitura, o trader perde capacidade de enxergar contexto com clareza. A operação deixa de ser analisada racionalmente e passa a ser filtrada pelo desconforto emocional. A partir desse momento, o objetivo já não é executar bem. O objetivo passa a ser escapar da tensão psicológica o mais rápido possível. A maioria dos traders não quebra financeiramente em uma única operação catastrófica. O colapso normalmente acontece de forma progressiva, através de pequenas decisões emocionais acumuladas ao longo do tempo. O problema começa quase sempre da mesma forma. Um ganho desperta ganância. O operador sente que finalmente encontrou o controle do mercado. A confiança cresce rápido demais e, junto dela, surge a necessidade de ganhar mais em menos tempo. Nesse estado emocional, o trader começa a aumentar posições sem critério claro, força operações que normalmente evitaria e relaxa pontos importantes do próprio gerenciamento de risco. A sensação de euforia cria a ilusão de que o mercado está fácil, e essa percepção altera completamente a forma como o operador interpreta perigo e exposição. Então, vem a perda. E muitas vezes ela não destrói apenas parte do capital. Ela atinge diretamente o ego. O trader sente frustração porque acredita que o mercado tirou algo que já pertencia a ele. A partir desse momento, a necessidade racional de seguir o plano começa a ser substituída pela necessidade emocional de recuperar rapidamente aquilo que foi perdido. É exatamente aí que nasce o revenge trade. O operador deixa de buscar boas oportunidades e passa a buscar alívio emocional. Cada nova entrada carrega ansiedade, pressa e impulsividade. O foco já não está mais em executar corretamente, mas em apagar a dor causada pela perda anterior. Quanto mais emocionalmente afetado o trader fica, pior sua leitura se torna. O problema é que o mercado não responde bem ao desespero. A tentativa de recuperação imediata normalmente gera novas perdas, e essas perdas ampliam ainda mais o desgaste psicológico. O operador começa a perder clareza, disciplina e capacidade de esperar confirmações. Aos poucos, surge um colapso emocional progressivo que contamina todas as decisões seguintes. É por isso que tantos traders passam meses ou anos presos exatamente no mesmo padrão comportamental. Eles acreditam que o problema está na estratégia, quando na realidade o problema está no ciclo emocional que nunca foi interrompido. A maioria dos traders não quebra em uma única operação. Quebra lentamente através de decisões emocionais acumuladas. Muitas pessoas entram no trading acreditando que o mercado recompensa intensidade emocional, velocidade e adrenalina constante.
Existe quase uma fantasia construída em torno da ideia de operar sob pressão extrema, tomando decisões rápidas e vivendo oscilações emocionais intensas durante o dia inteiro. Mas a realidade prática funciona de maneira completamente diferente. O mercado raramente recompensa quem opera movido por excitação emocional. Na maioria das vezes, ele pune exatamente esse comportamento. Grandes traders não executam operações tentando sentir algo. Eles não entram no mercado buscando adrenalina, validação ou estímulo psicológico. O foco deles está na clareza da execução. Enquanto operadores impulsivos oscilam emocionalmente, junto com cada vela, traders consistentes tentam preservar neutralidade interna durante todo o processo operacional. Essa neutralidade emocional não significa ausência de emoção. Significa capacidade de não permitir que emoções assumam controle sobre decisões. O operador continua sentindo medo, ansiedade e expectativa em determinados momentos, mas não transforma essas emoções em comandos automáticos de execução. Ele mantém a atenção no plano, no gerenciamento de risco e na qualidade da leitura. É justamente por isso que a execução consistente costuma parecer repetitiva e até entediante para quem ainda está emocionalmente preso à necessidade de intensidade. O trader disciplinado não busca ação constante, ele busca boas decisões repetidas ao longo do tempo. Seu operacional não depende de impulsos emocionais, mas de critérios previamente definidos e respeitados com paciência psicológica. O controle de risco também nasce dessa estabilidade. Quando o operador está emocionalmente equilibrado, ele não sente necessidade de aumentar posição impulsivamente, nem tenta recuperar perdas através de agressividade operacional. Sua prioridade deixa de ser ganhar rapidamente e passa a ser permanecer estável durante longos períodos. No final, o mercado não recompensa quem sente mais. Recompensa quem consegue permanecer claro enquanto todos os outros estão emocionalmente desorganizados. Grandes traders não operam movidos por emoção. Operam movidos por clareza. Existe um comportamento extremamente comum entre traders emocionalmente impulsivos que quase nunca é percebido de forma consciente. Eles desenvolvem uma necessidade constante de estar fazendo alguma coisa dentro do mercado. Permanecer observando sem operar começa a gerar desconforto psicológico, como se ficar parado representasse perda de oportunidade ou até perda de valor pessoal. O problema é que essa necessidade de ação raramente nasce de clareza operacional. Na maioria das vezes, ela nasce da ansiedade. O trader sente dificuldade em lidar com o silêncio do mercado, com períodos de espera e com momentos onde simplesmente não existe nenhuma entrada realmente válida. A ausência de movimentação cria inquietação interna, e essa inquietação rapidamente se transforma em impulsividade. Nesse estado, operar deixa de ser consequência de oportunidade e passa a ser uma tentativa de aliviar tensão emocional. O trader começa a procurar entradas o tempo inteiro, força interpretações, antecipa confirmações e transforma qualquer pequena movimentação em justificativa para abrir posição. O gráfico deixa de ser analisado com objetividade e passa a ser utilizado apenas como suporte emocional para uma necessidade psicológica de estímulo constante. Esse comportamento gera o chamado overtrading, que é justamente o excesso de operações desnecessárias realizadas por impulso emocional. O operador acredita que está sendo produtivo porque está ativo, quando na realidade está apenas aumentando exposição psicológica e acumulando desgaste mental. Quanto mais opera sem critério, mais emocionalmente instável se torna. E quanto mais instável fica, mais sente necessidade de continuar operando. Existe também outro fator importante nesse ciclo. Muitos traders associam valor pessoal à sensação de estar participando do mercado. Quando não estão posicionados, sentem como se estivessem ficando para trás, como se produtividade dependesse obrigatoriamente de ação constante. Mas o mercado não recompensa a movimentação excessiva.
ele recompensa a qualidade de execução. Os operadores mais consistentes entendem que paciência também faz parte da operação. Eles sabem esperar sem ansiedade porque compreendem que nem todo momento exige participação. Muitas vezes, a melhor decisão operacional é justamente não fazer nada até que exista contexto claro e alinhamento real com o plano. Muitos traders não operam porque existe oportunidade. Operam porque não suportam ficar parados. Muitos traders possuem uma ideia completamente equivocada sobre controle emocional. Acreditam que traders consistentes operam sem medo, sem ansiedade e sem qualquer desconforto psicológico durante as operações. Criam a imagem de alguém totalmente frio, distante emocionalmente e imune à pressão do mercado. Mas a realidade é muito diferente disso. O medo continua existindo mesmo nos operadores mais experientes. A emoção nunca desaparece completamente, porque ela faz parte do funcionamento humano. O mercado continua envolvendo risco, incerteza e pressão financeira, independentemente do nível técnico de quem está operando. O que muda não é o surgimento da emoção. O que muda é a relação construída com ela. O trader emocional sente medo e imediatamente reage ao medo. Fecha operações cedo demais, evita entradas válidas, move stops impulsivamente ou simplesmente paralisa diante da execução. Já o trader consistente também sente desconforto, mas não transforma automaticamente emoção em comportamento. Ele percebe o medo sem entregar o controle da decisão para ele. Esse é o verdadeiro significado de maturidade operacional. Não se trata de eliminar emoções, mas de executar corretamente apesar delas. A disciplina se torna mais importante justamente nos momentos em que a mente pede alívio imediato. E é nesse ponto que a maioria falha, porque prefere reduzir desconforto emocional em vez de manter coerência operacional. Aceitar a incerteza faz parte desse processo. O trader maduro entende que nunca terá garantias absolutas antes de entrar em uma posição. Ele não espera sentir segurança completa para agir, porque sabe que essa sensação quase nunca existe no mercado. Em vez disso, aprende a operar dentro de probabilidades, respeitando critérios mesmo quando existe tensão psicológica envolvida. A estabilidade emocional nasce exatamente dessa capacidade de continuar funcional sob pressão. O operador consistente não é alguém emocionalmente anestesiado. É alguém que desenvolveu disciplina suficiente para não obedecer automaticamente às próprias emoções. Ele entende que sentir medo não é o problema real. O verdadeiro problema começa quando decisões passam a ser guiadas exclusivamente por impulsos emocionais. Traders consistentes não são emocionalmente frios. Eles apenas aprenderam que a emoção não pode ocupar o lugar da clareza durante a execução. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Tom Hogarth, extraídos do livro O Melhor Perdedor Vence. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.